Boa noite. Bem, a tarefa hoje é falar um pouquinho sobre o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Bem-aventurados os pobres de espírito, com o tema o orgulho e a humildade. Nós não vamos aqui fazer uma leitura e nem tanto eu vou ficar falando especificamente o tempo todo, mas eu separei alguns trechos, né, do qual a gente poderia fazer algumas reflexões a respeito do tema. A questão inicial é possível ter humildade e ter orgulho ao mesmo tempo? Há um mutismo geral, né? Quando a gente pergunta alguma coisa, o pessoal parece que gela, não dá um gelo assim no pé da barriga? Fala, será que eu vou ter que responder isso? Não, pessoal, não precisa responder não. Mas intimamente já dá para refletir alguma coisa. A grande questão é, muitas pessoas falam assim: poxa, eu levo uma vida humilde, eu tento colaborar com as pessoas, eu sou prestativo, sou um bom trabalhador, sou um bom estudante, sou um bom filho, sou um bom pai, sou isso, sou aquilo outro, né? Em contrapartida, muitas vezes nós nos orgulhamos também de alguma virtude que a gente tenha. Se nós formos olhar por esse lado, até que seria possível, né? Ser humilde e ter orgulho ao mesmo tempo. Se esse orgulho ele não ultrapassar o limite do bom senso, até que é legal administrar os dois juntos. Só que na maioria das vezes, né, e eu posso até afirmar isso com certeza, não ocorre dessa forma. Quando nós nos colocamos numa condição específica ou elevamos demais uma virtude que possuímos, é claro que em algum momento ou em muitos momentos nós vamos estar nos colocando numa situação diferenciada dos outros. Alguém aí consegue imaginar um exemplo sobre isso? Eu imagino que são muitos, né? Se pararmos para pensar sobre alguma virtude que nós possamos ter, né? Algumas pessoas têm uma capacidade muito grande de raciocínio rápido, né? E olha que interessante, essa capacidade de raciocinar rápido muitas vezes traz para ela uma certa intolerância com as pessoas que não têm essa capacidade. Algumas pessoas têm a capacidade, por exemplo, de controlar a alimentação, né? E, por incrível que pareça, se sentem também irritadas ou incomodadas com pessoas que não têm esse autocontrole. Algumas pessoas são bonitas, não são? Se considerar por um padrão de estética do qual é colocado na mídia, nós todos estamos fora do padrão. Nós todos somos feios. Bom, eu pelo menos estou totalmente feio, estou fora desse padrão de beleza colocado na mídia. Só que olha que interessante, por mais humilde que a pessoa seja, se coloquem na condição. Vamos voltar um pouquinho no tempo, na nossa adolescência. Para algumas pessoas não vai ser tão difícil. Para alguns já vai ser mais difícil aí voltar na adolescência, hein? Lembrar tudo isso. Haja tempo. Mas vamos voltar um pouquinho. Se nós observarmos, isso nunca aconteceu com a gente, tá? Nós nunca fizemos isso. Mas se nós observarmos, pessoas magrinhas às vezes não se misturavam com as gordinhas. Pessoas bonitas ou consideradas bonitas na escola não se misturavam com as mais feias. Brancos não se misturavam com os negros e assim por diante. Então nós já vamos começando a ter uma noção e a observar o quanto isso está dentro de nós, impregnado e que se chama orgulho. Tá, mas pelo menos é o que todo mundo alega, né? Mas existem algumas coisas no nosso dia a dia que em alguns locais chamam-se de gatilhos, né?
Puxa, Samu, o que é gatilho, né? O gatilho numa arma é aquele negócio que a gente aperta e ele dispara. Deu para lembrar agora, né? Perfeito. Em alguns momentos, no nosso dia a dia, nós somos confrontados o tempo todo com alguns gatilhos. Esses gatilhos, eles vão fazer com que, em algum momento, a gente perca a tolerância com algo, perca a paciência, que a gente fique muito, mas muito irritado, assim, não simplesmente com a impaciência, mas parta para a agressividade. Em alguns momentos, esse gatilho pode fazer com que a gente se torne maledicente, fofoqueiro, né? Em algum momento, esse gatilho, né, são os testes diários, pode fazer com que a gente humilhe as pessoas. Mas eu não humilho ninguém. Será? Será mesmo? Um desdém, um desprezo que se faça com alguém que te traga uma suposta novidade, que de repente para nós não é nenhuma novidade, mas para a pessoa e a gente acaba tratando com desdém. Então, se nós pararmos para avaliar todas as nossas atitudes diárias, nós vamos ver que existe constantemente o ato do orgulho no nosso dia a dia. E ele é fácil de identificar, ele é muito fácil. Por mais que a gente possa falar não, é muito difícil de identificar, isso não ocorre. Porque normalmente ele mexe com a gente de tal forma que nos deixa inquieto. Nos deixa tão inquieto que, se nós não formos e especificamente fizermos aquilo que a gente tem vontade, a gente não fica bem. Então é nesse aspecto que a gente vai estar refletindo. Por quê? Uma pessoa que é orgulhosa por falar bem, ela não perde a oportunidade de uma discussão. Ela não perde, porque ela sabe que em algum momento ela vai ganhar, né? Então, isso impacienta a pessoa, porque ocorre a oportunidade, e se ela não for saciar aquilo que ela sabe fazer de melhor, ela nem dorme, né? Passa mal, tem dor de cabeça, tem dor de estômago, né? Fica brigando 3, 4 dias, né? Consigo mesmo, né? Ela pensa que está brigando com o outro, mas está brigando consigo mesmo. Então, nós vamos começar a observar que o orgulho ele é incompatível com a humildade propriamente dita. Não há como se trabalhar com isso. E é fato, uma boa parte de nós tem a tendência a crer que nós podemos trabalhar com os dois lados da moeda. Coisa que, infelizmente, com o passar do tempo, nós vamos percebendo que é impossível. Tá? No Evangelho, ele dá alguns exemplos. Ele fala do rico, né? Por que a gente fala tanto do rico, né? Talvez seja até por um pouquinho de inveja, né? Cadê o dinheiro aqui? Faltou dinheiro? Tá. Mas não é bem por isso. Nós observamos que tem pessoas que abraçam os outros, cumprimentam, dão as mãos, né? Mas numa situação de igualdade social. E nós vamos colocar do rico e descendo uma escala até uma escala miserável, tá? Então muitas vezes o rico ele doa, ele é humilde, ele doa, ele é caridoso, ele doa, mas ele não quer ver a cara de quem ele tenha doado qualquer valor. Se ele se aproximar de uma instituição, muitas vezes, e olha, quando eu falo ele, eu não estou generalizando, tá? Até para simplificar também um pouco a fala. Mas quando se aproxima de uma instituição que as pessoas o começam a cumprimentar, agradecer, muitas vezes há aquela situação de falar, não, puxa, deixa para lá, não foi por isso, eu fiz de coração, quando na realidade ele quer mesmo se ver livre dos apertos de mão, do abraço, tá? Vamos colocar agora na nossa linha aqui? Tá. As pessoas que estão passando na rua, e é fato, muitas vezes passam aqui até na porta do NEOB, né? Entram mendigos, entram querendo um aperto de mão, entram querendo um abraço, e eu já me vi diversas vezes nessa situação, e é muito difícil você de repente chegar perto da pessoa, sentir todo o cheiro de alguém que já está aí
há meses, talvez sem tomar banho, sem trocar de roupa, e você se predispor a dar um abraço. Isso já aconteceu comigo, e não há por que ter vergonha de falar. E o que acontece? O que vem por trás disso daí? É a falsidade, infelizmente, do qual nós nos colocamos à disposição de fazer algo, mas na realidade, quando há a prova, o gatilho, a hora do teste, nós recuamos, nós damos um passo para trás. Então é um bom motivo para a gente começar a refletir a partir de hoje. Quando nós estivermos fazendo algo, que nos entreguemos de verdade para fazer aquilo, que a gente não faça da boca para fora ou apenas para mostrar estrelas para os outros, que isso é normal também. Então, se nós colocarmos em várias escalas, nós vamos ver que até numa classe mais miserável que possa haver, por mais humildade, por mais compartilhamento que existe, há ainda a repulsa de um para o outro, dependendo da situação, se ela for pior do que a dele. Então isso não é exatamente um problema de classe social, isso é um problema moral do ser humano, independente da posição que ele esteja. Então ele dá uma ideia, uma panorâmica geral a respeito disso, né? E tem uma pergunta bem interessante aqui. Nós, como reencarnacionistas, nós podemos pensar a respeito, né? E é uma grande oportunidade. Eu acho que nunca ninguém aqui pensou a respeito disso. Ele diz assim: orgulhosos, que fostes antes de serdes nobres e poderosos? Nós, numa classe mediana, o que fomos antes de estarmos numa situação absolutamente privilegiada, onde temos moradia, onde temos roupas, né? Onde temos empregos, ora sim, ora não, mas temos, onde temos a inteligência e a oportunidade de estudo, né? O que nós fomos antes de podermos estar aqui e termos essa oportunidade. Então nós vamos ver que sempre, em todo momento, não é uma questão de escala social, mas que a gente observe efetivamente as condições que nós temos. Então, como espíritas, como reencarnacionistas, nós temos a obrigação de estar pensando sobre isso, tá? Quando nos aproximarmos de alguém que tem uma dificuldade de aprendizado, ao invés de ficarmos irritados, nós vamos fazer o quê? Tentar oferecer aquilo que nós temos de melhor. Ah, mas eu não consigo ensinar, eu não consigo passar o que eu sei. Ótimo! Aquela pessoa, talvez, a gente não tenha essa capacidade pela forma didática do nosso falar, do nosso agir. Mas, no meio de uma vida inteira, com certeza irão se aproximar pessoas que terão condições de nos compreender. E aí sim nós temos a grande oportunidade de passar adiante aquilo que nós possuímos. Isso é um fato. Então, seja que nós não vamos, em hipótese alguma, salvar ou ajudar todo mundo, né? Não vamos também cair numa crise de culpa por causa disso, mas que nós tenhamos a capacidade de não perder a oportunidade de auxiliar. Muitas vezes nós vemos pessoas, né, caídas na rua, não vemos? E passamos direto, sim. Dificilmente alguém para o carro, ou desce de um ônibus, ou interrompe a sua caminhada para auxiliar aquela pessoa que está caída no chão. Automaticamente nós julgamos, né? Ó o bebum, né? Ó o bebum, encheu a cara, tá aí, ó. E aí? Né? No máximo o espírito, eu vou falar do espírito, no máximo o espírito imagina, eu fico imaginando a quantidade de espírito que tem em volta, sugando a energia dele, né? Muitas vezes nem uma prece fazemos por essas pessoas. Então isso também, de certa forma, é uma fraqueza moral nossa. Achar que em algum momento nós não estaremos nessa posição, né? Imaginem, supostamente, alguém que desconheça que tem diabetes, né? E num momento qualquer tem uma crise e caia no chão. Aparentemente vai estar ali demonstrando bebedeira, vai estar demonstrando estar fora de si, e com certeza imagine que passariam pessoas e falariam a mesma coisa. Olha ali o bebum. Eu tenho alguns amigos com problema de diabetes
E quando eles entram numa determinada crise, é muito interessante, porque é exatamente esse o sintoma que aparece primeiro. A pessoa fica totalmente grogue. Então, quer dizer, nós vamos ter várias oportunidades na nossa vida, no nosso dia a dia, para mostrarmos de fato se realmente nós estamos sendo humildes, né? Praticando a caridade, ou se estamos sendo orgulhosos. E não interessa o grau que esteja esse tal desse orgulho, porque ele transparece a todo tempo. Ele cita aqui também as mães, né? As mães que muitas vezes não têm um marido, né? E que se matam de trabalhar, se desgastam organicamente em sustento dos filhos, tá? E olha que interessante, no decorrer da vida a gente vai percebendo que existem muitas mães que sobreviveram da faxina, que muitas vezes as moças, os moços hoje, eu mesmo desprezei durante muito tempo, e que levaram essas mães a formar seus filhos, né? Formar, dar-lhes uma profissão digna, dar-lhes consciência sobre humildade, sobre dever civil e sobre, principalmente, a intenção de que eles possam ser pessoas melhores, independente da posição que estiverem. E às vezes nós não conseguimos passar isso para os nossos próprios filhos. E olha que interessante, com uma situação muito mais confortável do que as pessoas que muitas vezes lutam diariamente pela subsistência. E isso também é um ponto muito forte. Nós falamos, no Evangelho também, ele faz uma alusão a nós todos, né, enquanto adolescentes. Muitas vezes, pela precária situação, nós víamos pessoas, adolescentes, com uma condição de vida melhor que a nossa, festas, carros, roupas novas, etc, etc, etc. Cada época tem a sua fase, né? E quantas vezes, muitos de nós, não ficamos entusiasmados, ou pelo menos enciumados, de estar naquela condição. E hoje, né, por mais defeito que possuamos, quantos desses jovens amigos que nós tivemos que não se perderam nas drogas, não viraram assaltantes, sem falar em outras coisas muito ruins que possam ter acontecido? Quantos não adquiriram doenças graves? Então veja bem, a alusão do Evangelho é que nós possamos observar essas coisas e dar graças a Deus de termos passado por uma situação de não haver um envolvimento do qual pudéssemos comprometer ainda mais a nossa existência, o nosso corpo físico, né? Mais uma encarnação. Ou seja, muitas vezes as dificuldades, elas nos trazem oportunidades valiosas de reflexão. E é muito bom quando todos nós conseguimos passar por essas dificuldades sem reclamações, sem tormentos morais, sem revolta, principalmente. Interessante, no próprio texto ele faz ainda uma referência aos nossos protetores espirituais, e é muito interessante, conserva-te puro, né, aos olhos de Deus, se não queres que o teu anjo da guarda volte para ele, escondendo o rosto sob as asas brancas, e te deixe com os teus remorsos, sem guia, sem apoio, neste mundo em que estaria provavelmente perdido. Muito interessante que nós, dentro da doutrina espírita, ao estudar, vamos percebendo o quê? Que, de acordo com o nosso interesse, de acordo com o nosso direcionamento, mesmo passando por privações, mas nos revoltando e buscando condições que são muito alheias das nossas, insistentemente passamos a errar as mesmas coisas, e sempre da mesma forma. E o que acontece nesses momentos? E nós sempre pedimos para que isso não aconteça de verdade. Os nossos espíritos protetores, né? Eu falo nosso porque a gente tem o hábito, né? Anjo da guarda é nosso, mentor é nosso, né? Quando na realidade nós estamos sob a sua tutela. O que acontece quando somos teimosos? O que acontece quando nós somos teimosos no nosso dia a dia, na nossa vida social? As pessoas nos deixam, elas nos deixam a nossa própria sorte.
Por que vocês acham que um anjo da guarda ia ter saco, né, para ficar a vida inteira do lado de alguém e falar: meu filho, pelo amor de Deus, meu filho, vamos mudar o caminho, meu filho, vamos fazer aquilo? Não, chega uma hora que esses próprios mentores se afastam, não totalmente, ficam ali vigiando para ver, igual um pai, né? Fica vigiando o filho de longe para ver se a coisa não vai piorar, para que possa interceder num momento de muita gravidade. Se afastam e nos deixam por nossa própria conta. E através do nosso interesse, através da nossa vontade, sim, começamos a ficar cercados por espíritos da mesma tendência, da mesma vontade, e começa-se a ser cerceado, né, a nossa vontade, de forma que a gente possa desenvolver aquilo que nós viemos resolver nessa encarnação. Então, muitas vezes, nós imaginamos que temos grandes coisas muito fortes a serem resolvidas numa vida, quando na realidade, nessa existência, por compromisso reencarnatório, a gente teria que resolver apenas um detalhezinho, né? Então, é muito engraçado, as pessoas esperam grandes acontecimentos na vida para que haja uma transformação, quando essa transformação ela pode ser tão sutil que ninguém à nossa volta perceba. Só que na realidade nós não estamos preocupados que ninguém perceba isso. Quando nós resolvemos fazer algo para mudar, nós queremos que todo mundo enxergue que nós mudamos em alguma coisa. Então isso é um ponto de orgulho. Olha, é muito comum no meio espírita, e eu já ouvi isso muito também. Eu vou falar do meio espírita porque eu não sou católico, né? Eu tenho que falar do meio que eu convivo. E eu mesmo já fiz isso. Eu tinha um problema grave ali de relacionamento com a minha mãe, né? E eu brincando, você sabe que por trás da brincadeira sempre tem a coisa séria, né? Sempre tem a palavra de convicção. Eu falava: eu não sei o que eu faço, eu não consigo resolver isso vai ficar para a próxima encarnação, né? Quantas pessoas dentro de casas espíritas eu já não ouvi falando a mesma coisa. Eu não suporto fulano, eu não me dou bem com ciclano, eu não isso, não aquilo, vai ficar para a próxima encarnação. Mentira, porque na próxima encarnação nós vamos continuar com os mesmos defeitos, se não abrirmos mão dele. E a próxima encarnação nós vamos perder uma nova oportunidade de caminhar ao lado dessa pessoa, como cita o Evangelho. Se estás com dificuldades de andar com um irmão, que ande 1000 passos, 2000 passos, não interessa quanto tempo, mas que aprenda a observar o que ocorre e observe que normalmente o defeito não está na outra pessoa, não, está em nós. Porque algo nele nos incomoda. E é exatamente nós que vamos ter que procurar o que incomoda e curar isso. Aí nós vamos voltar para o início da nossa conversa. Quando nós começarmos a identificar o que incomoda, o que nos incomoda no outro, nós vamos perceber que são os tais dos gatilhos. O momento que nós temos a oportunidade de refletir, de parar, de bloquear a nossa personalidade, tá? Respirar fundo e fazer o que a gente sempre fala, né? Tomar um copo d'água, 2, 3, 5, 20, 50, não importa quantos. Mas é fácil fazer isso? Não, né? Lógico que não é fácil, porque muitas vezes nós vamos ter que abrir mão de algo do nosso interesse. E a nossa personalidade, os nossos desejos, eles estão sempre em primeiro lugar. E esse é exatamente o grande empecilho que nós temos para que a gente possa refletir quando estamos nos colocando numa posição humilde ou quando somos orgulhosos de fato. Olha que interessante. Bom, eu imagino que vai ser muito fácil para todo mundo aqui refletir sobre algum vício que possua. Vocês querem fazer um teste? Um exercício rápido? Quem quiser fechar os seus olhos, feche. Eu vou ficar de olho aberto só vigiando mesmo, para ver quem não fecha. Não tem problema. E ao fecharem os olhos, procurem refletir
sobre algo que aconteça o tempo todo, do qual vocês não consigam se controlar. Experimentem fazer isso. Se permitam fazer isso. Conseguiram visualizar algo que insistentemente acontece todo o tempo? Isso é notável, é notável. Isso ocorre a cada um de nós, várias vezes por dia, várias vezes na semana. E sejam sinceros, ao identificar isso, por que a gente não consegue bloquear? Por que a gente não consegue eliminar isso? Ainda no Evangelho, ele cita que Moisés, ao ir receber lá os mandamentos, deixou ali o povo desgarrado, todo mundo à vontade. Moisés ficou um tempão lá, escrevendo em pedra deve ser difícil, o pessoal fala que foi Deus que escreveu, mas eu acho que foi Moisés mesmo, pelo tempo. Então o pessoal fez o quê? Pegou todas as joias, derreteram e fizeram um bezerro de ouro, foi isso? Eu não manjo muito da história não, mas acho que foi isso. Fizeram um bezerro de ouro e começaram a cultuar esse bezerro e se entregar às suas paixões. Cada um se entregou à sua paixão, ao assassinato, ao roubo, à sensualidade, à bebida. Quando Moisés voltou, o que ele fez? Repudiou tudo aquilo, brigou com todo mundo, mandou destruir o bezerro. E a pergunta que fica para todos nós é: será que nós ainda, ao nos percebermos livres, não estamos cultuando o nosso próprio bezerro de ouro? Nos direcionando para aquilo que nos traz mais interesse, aquilo que nos dá mais prazer, aquilo do qual temos mais vontade? Ou será que estamos sendo cristãos de verdade? No Livro dos Espíritos, apenas para a gente encerrar, existe uma questão que a pergunta é a seguinte: dentre todos os defeitos da humanidade, qual aquele que mais causa transtorno e atraso ao ser humano? Alguém arrisca aí um palpite? Ninguém arrisca um palpitezinho? Palpitezinho assim, pequenininho? Nada? Inveja, boa, inveja. A gente poderia falar um monte de vícios aqui: inveja, orgulho, vaidade, tal. Mas não, a resposta, só para reduzi-la, ela não é nenhuma dessas. A resposta que o que mais atrapalha o nosso desenvolvimento é o nosso interesse pessoal. Olha que interessante, o nosso interesse pessoal. Qual é o nosso interesse pessoal nesse exato momento? Qual o direcionamento que nós estamos dando para a nossa vida? Qual o objetivo, aquilo que nós julgamos ser bom para o nosso futuro? Como nós estamos agindo para alcançar isso? E o que nós estamos abandonando em nossas vidas para poder alcançar essas metas? Porque muitas vezes, em busca dessas metas, nós abrimos mão de muitas outras coisas. Muitas coisas. E nós só vamos começar a perceber isso já numa determinada idade. Isso é um fato, é para todo mundo. Não é só para mim, não é para quem é mais velho aqui não. Para todo mundo funciona dessa forma. Então que a gente possa refletir efetivamente qual é o nosso interesse pessoal e por que esse interesse ele se transforma em orgulho e mexe tanto conosco no dia a dia, nos atrapalha e faz com que a gente perca grandes oportunidades de transformar pontes quebradas, em passarelas bonitas até, do qual a gente possa continuar a nossa caminhada, e que aquelas pessoas que ficaram atrás possam nos alcançar, e que dessa forma a gente facilite aqueles que já se adiantaram também na evolução e possam também nos alcançar. No conceito espírita nós dizemos o seguinte, que os nossos mentores espirituais, os anjos guardiões, eles não descem até nós. É nós que temos a obrigação de nos erguer até eles. E para fazer isso, nós vamos ter que abrir mão de algo
em algum momento e ainda nessa vida. Porque se não for nessa, nós vamos continuar passando pelos mesmos tormentos, pelos mesmos sofrimentos, pelas mesmas provas, né? Do qual acontece a todo momento em nossas vidas. E não adianta reclamar que determinada situação só acontece conosco, porque se ela acontece, se uma mesma situação acontece conosco o tempo todo, é porque nós não aprendemos a lição e não abrimos mão de alguma coisa que nos interessa muito. Muito obrigado a todos. Então vamos elevar o pensamento a Jesus, aos mentores presentes, a toda a espiritualidade, os trabalhadores do NEOV, os trabalhadores espirituais. E vamos, nesse momento, buscar expandir o nosso pensamento. Procurem pensar nesse ambiente, esse ambiente repleto de amigos, de parentes espirituais, e façamos uma pergunta breve. O que de fato nós precisamos para dar uma alavancada na nossa vida? Onde nós estamos falhando? E nesse momento, procurem irradiar os seus pensamentos como se estivessem flutuando na sala. E ao se sentirem flutuando na sala, que busquem essas informações, o contato amoroso desses parentes, desses guias espirituais, de forma que essas informações venham com a sutileza de sempre, mas que nos tragam, sim, um norte, um alívio e a percepção de que é possível ainda, né, enfrentarmos todas as situações e vencermos os obstáculos que estão na nossa frente, e tenhamos a certeza que eles são exatamente do tamanho que podemos ultrapassar. Envolve-nos nesse momento com o calor gostoso do abraço dos nossos amigos, de entes queridos, e ao sermos envolvidos por esse calor, por essa sensação de conforto, elevemos o pensamento a Deus e peçamos nesse momento o alívio para as nossas dores, a solução para os nossos problemas, de forma que elas surjam voluntariamente e pacificamente à nossa frente. Irmãos, amigos, te agradecemos pelo amparo, pelo contato, pelo calor e direcionamento com o qual sempre nos amparam. Dessa forma, agradecidos, nos despedimos de mais essa noite e que todos, sem exceção, possamos aproveitar os frutos dessa recomposição por toda a semana. Que assim seja.